Arro, energias positivas para vocês, começando mais edição do nosso Universo. Como pode melhorar? Infinitas possibilidades, meu jovem. Vem pra cá, a hora de despertar consciência aqui na minha, na sua, nossa rede SPTV, meu jovem. Aqui quem joga a sementinha e você faz sua parte aí nesse horário bacana pra gente poder aprender um pouquinho mais, porque conhecimento é poder e você é a fonte divina. Viva o extraordinário. Escolha a sua melhor versão, meu jovem. Vem pra cá, mais uma edição do nosso Universo. Como pode melhorar? Infinitas possibilidades. Hoje um papo maravilhoso com a minha amiga Rebeca Viana. Tudo bem, Rebeca? Tudo ótimo, Thiago. Obrigada pelo convite. Aliás, é o que eu me ofereci. Pedimos e recebemos, né? É uma técnica que eu sempre faço. É óleo de peroba e cara de pau. Costuma dar certo. Bom demais, né? Hoje vamos falar um pouquinho aí sobre o marketing voltado para quem quer ser terapeuta, né? Você fala um pouquinho das leis herméticas também, né? Eu falo do Kybalion. Então vamos falar um pouquinho, vamos começar por aí, pelo Kybalion? Bora. Então fica à vontade, minha amiga. O Kybalion, né, eu tive essa ideia porque as próprias leis, elas se propõem a servir para qualquer aspecto da nossa vida. Você pode aplicar em qualquer área da vida. E eu falei, por que não no marketing? E me coloquei esse desafio, que eu fiz um lançamento com esse tema, das 7 leis que regem o universo aplicadas ao marketing. E foi engraçado porque a gente sempre escuta falar muito do Kybalion, ele é muito divulgado, mas ao mesmo tempo a gente não pesquisa a história, né? E quando eu fui fazer a live sobre esse assunto, eu fui estudar corpus hermético. Daí que eu vi que o Kybalion não está no corpus hermético, que foi assim, que eu nem imaginava que fosse isso, né? Porque realmente surgiu em 1908 o Kybalion, e o corpus hermético é lá da Biblioteca de Alexandria, milhares. Para você escrever um tratado sagrado desse, já teve milênios aí de tradição oral, né, mestre e discípulo. Porque fala que quando a gente escreve, é porque a humanidade já está em declínio e está acabando essas correntes de mestre e discípulo. Então, são 3 iniciados, foi um livro anônimo, né, publicado em 1908. Eu acho que eles fizeram um compiladão do corpus hermético, tipo assim, um pré-vestibular, e resumiram nesses 7 princípios que realmente dá para a gente aplicar tudo na vida. Explica o que é corpus herméticos, para quem não conhece. Corpus hermético, corpus é uma quantidade de livros juntos, compilados. A Bíblia é um corpus. Então, são 14 diálogos de Hermes, falando tudo sobre a vida. E é diálogo dele com o Poimandres, que é o próprio Deus, com o filho dele e com um discípulo, falando sobre os mistérios da vida. São 14 livros, aí que eles foram compilados, aí por isso que chama Corpus Hermético. Interessante, legal. E a própria história de Hermes Trismegistus é cheia de mistérios, né? Porque falam que ele já foi mestre do Abraão, de José e de Moisés. Realmente fala que essas pessoas, elas tinham uma capacidade de não envelhecer, né? A gente vê muito isso também nos mestres de fraternidade branca, que eles passam séculos com o mesmo rostinho. Que eles começam a fazer a transmutação de estados. Na verdade, o corpus hermético, o que ele busca é a transmutação de estados, tanto de consciência, como da matéria, como vibracional. Por meio da sutilização, né, das oitavas, que a gente vê muito na música, sound healing, por exemplo, musicoterapia. Porque toda vez que a gente eleva uma oitava, dobra a frequência energética daquele tom musical, que altera a gente também. Então, por isso que também a base da alquimia também é o hermetismo, que busca essa transmutação de estados. Porque se eu estou numa lei da vibração, que eu vou atrair para o meu campo tudo que eu estou vibrando, se eu quero mudar as coisas ruins que estão me acontecendo, o que eu faço? Eu tenho que sutilizar minha vibração para ir para um estágio superior, e aí essas vibrações baixas não me atingem mais. E é impressionante, né?
Porque, por exemplo, eu amo o Rio de Janeiro. Ano passado eu estava fazendo uma mentoria lá de negócio, eu fui 3 vezes ao Rio de Janeiro. Não me acontece nada de ruim no Rio de Janeiro. Eu só vejo coisa boa, só acontece coisa boa, porque eu procuro muito cuidar desse meu nível vibracional. É lógico que acontecem umas coisas ruins comigo, mas estudar o corpus hermético também me levou a esse poder da autorresponsabilidade, porque saber que tudo que vem a mim me contém, então o que eu quero mudar está em mim, nunca é o outro, né? Isso dá muito poder para a gente, saber que a mudança está nas nossas mãos, né? Em vez de ficar culpando fulano e cicrano, eu tenho que mudar, alterar esse meu estado de consciência e vibracional. É você, né? Não tá fora, tá dentro, né? Sempre dentro, sempre dentro. E fazendo essas pesquisas do corpus hermético, eu não pulei carnaval, porque ia ser logo em seguida, né, minha proposta. Então, fiquei o carnaval todo preso em casa, estudando. E aí você chega nos terapeutas, em Filon de Alexandria, que eram seres que ficavam em estado contemplativo durante todo o dia, em jejum, em meditação, estudando leituras sagradas para purificar ao máximo para poder curar os outros com emanação. E eles eram chamados de terapeutas. Os monastérios vieram dessas comunidades de terapeutas, antes até do que cristianismo. Esse conceito de monastério começou com os terapeutas, que depois, com a invasão, né, cristã, otomana, romana, aquelas histórias todas em Alexandria, eles começaram as escolas de mistérios. E é interessante, né, Rebeca, porque às vezes o terapeuta só fica naquele conhecimento e não busca aprofundar, conhecer mais, né? Talvez quanto mais ele conhece, melhor fica a técnica deles, né? Exatamente, porque o terapeuta, ele tem uma responsabilidade que não é mais só com ele, né? Se ele está se colocando a conduzir a outra pessoa num processo de cura, ele mesmo tem que ter coerência com aquilo que ele está se propondo. Então, porque você pode fazer um teste vocacional e falar, vai ser advogado, contador, vai trabalhar com marketing, comunicador, agora terapeuta. Às vezes colocam lá um psicólogo no teste vocacional, agora o terapeuta, eu acredito que ainda seja mais profundo ainda, porque é muita responsabilidade você conduzir uma pessoa num processo de dor profunda para o autoconhecimento, passar pelo Vale das Sombras para se melhorar. Se você não tiver ancorado em você, como é que você guia outro a sair desse buraco? E é interessante porque parece que é uma coisa a par, né? É olhado com uma coisa a par, né? Porque às vezes o cara se falou, faz um curso e é só terapeuta. Mas que nível ele está? Como é que essa pessoa está em conhecimento, em prática também, né? Eu fiz a formação de terapeuta tântrica, né, pelo Transformações Átmas. E quando eu fui atender, eu resolvi atender apenas mulheres. E foi impressionante, Thiago. Todas as minhas clientes tinham o meu perfil. Ressonância, né? Ressonância total. Isso que eu estava falando, como é que você traz isso para o marketing? A lei da vibração, o que você fala no seu conteúdo, como se você se posiciona no seu conteúdo, o algoritmo funciona para as pessoas que estão naquele campo sintonizar com você. É além do algoritmo, é o algoritmo da vida, que é a sincronicidade, universo, né? Que é a sincronicidade que o Jung falava. Então vamos lá, acho que é bacana falar dessas leis aí. Fala a primeira lei que é. A primeira lei é o mentalismo, o todo é mente. Ele parte do princípio seguinte: se Deus é o todo e o nada, nada que ele pode criar pode tirar dele. Deus tem esse dilema, né? Porque não pode tirar nada dele, ele não pode juntar com a Deus e fazer filhotinhos, porque sempre vai ser uma exclusão, e ele é o tudo, ele é o nada. Então, como é que ele cria? Ele cria com a mente. Então, ele faz uma projeção de uma ideia da criação
E dessa projeção ele faz o reflexo de si mesmo, é onde todas as coisas começam a surgir, que chama de matrix. Então, a gente tem a matrix mais pura, mais próxima de Deus, e os níveis vibracionais que vão baixando até o pior, o mais mórbido que pode existir. É tudo então, reflexo. Se existe é porque foi pensado, tem como acontecer. Exatamente. E Platão escreveu 42 diálogos só para explicar essa primeira lei, o mentalismo. O mentalismo é a lei mais importante. Começa tudo, né? Todas as outras leis derivam inclusive, dela. Pesquisa aí, Hélio Couto, ressonância harmônica, né? Que ele fala ali que em 14 segundos você cria, né? Cria, né? A ideia, vamos dizer assim, né? Essa parte do tempo não tem em corpus hermético, no material que eu estudei, não tem como. Agora, eu acredito que quanto rápido, mais poderosa a pessoa, mais rápido vai ser o poder de manifestação dela. Pensou, criou. Que a Blavatsky, nossa, aí faz uma mistura. A Blavatsky, na doutrina secreta, fala que o próximo grau da humanidade, a nossa próxima evolução, seremos deuses mentais, pensar criar. Mas aqui já não é? Qual é o seu ponto de vista sobre isso aí? Conscientemente 100%, poucos, que a gente nem tem acesso, né? Mas a gente pensou, criou. Mas eu tô falando de manifestar, tipo, tô com raiva de você manifestar a serpente aqui. Tem gente que consegue fazer isso, porque eles conseguem até estar em 2 lugares ao mesmo tempo, atravessar a parede. Isso também da iniciação é muito interessante no corpus hermético, porque ele fala que a iniciação só o nous pode dar, que é Deus, né? Que ele chama Deus de nous, que é essa superconsciência. Ele chama de inteligência viva infinita. É o nous. Então, só o nous pode iniciar alguém. Não existe intermediários, nem igreja, nem nada. É por meio da autoconhecimento, purificação, você vai começando a limpar essas suas camadas, sutilizando cada vez, e aí esse canal abre direto para o nous e o nous te inicia, faz a sua iniciação. Tá, vamos lá, você que estudou mais que eu nisso aí, né? Como é que a pessoa vai saber que está pronta para iniciar? Porque pelo que você está falando é um contato direto com Deus. Lógico que existem mestres, né? Mestre de sabedoria até para fazer uma guiança, porque, por exemplo, você já tentou ler a doutrina secreta da Blavatsky? Ainda não. Cara, é difícil. É muito complicado. Então, ainda bem que existe YouTube hoje, porque você entra no YouTube lá da Teosófica, da Escola Teosófica, eles têm a interpretação da doutrina secreta, então precisa de uma guiança. Mas um estado de pureza, você pode chegar a essa iniciação simplesmente pelo seu estado de pureza e de purificação dos planos, consegue. Aí são por etapas. O que estava latente começa a se tornar evidente. Eu não acredito que seja uma coisa que vai lá, um raio, tu está iniciado, é um processo, né? Então, começa a vir clarividência, intuição, vários poderes começam a se manifestar a partir desse momento de purificação e você vendo essas mensagens do nous, que é na vida. Ele ensina pra gente pela simbologia da vida, dos acontecimentos, das coisas, o que a gente tira, como interpreta e integra no nosso desenvolvimento. É isso aí, universo, como pode melhorar? Infinitas possibilidades. Convite está no YouTube, nos ajuda aí, rapaz. Se inscreva, compartilha, comenta. Vamos ser generosos com a humanidade. Vamos propagar o conhecimento. Conhecimento é poder. Quanto mais você se conhece, mais você se purifica e se alinha lá com Deus, com nós, com o universo, como você definir aí, né? Com a sua centelha divina. Hoje o papo muito bacana, amiga Rebeca, vendo. Então vamos lá, falando do mentalismo. Qual a segunda lei? É a correspondência. Tudo que está acima está abaixo. E assim como está dentro, está fora, que também entra isso da gente ressoar a vibração que a gente está vivendo, né? O que vai e volta, né?
O que vai e volta. Eu falo muito disso também na área de posicionamento, por exemplo, no marketing. Você se posicionando como comunicador, o que você traz é a forma das coisas, traz as suas crenças, traz os seus valores, da onde você veio. Então, tudo que identifica o Thiago, você utiliza na sua expressão e na forma como as pessoas te veem. Então, você tem um posicionamento como Thiago. E esse seu posicionamento vai atrair para o seu campo as pessoas que estão mais ou menos na mesma vibração, na frequência. O que eu falo no caso do terapeuta, que normalmente o cliente vê no terapeuta algo que ele quer alcançar. E voltando naquele exemplo, quando eu atendia pelo Tantra, as mulheres, talvez fosse... Ela teve essa dificuldade, ela teve essa sombra e superou, e eu estou nessa mesma frequência de superar essa sombra, então eu me atraio para alguém que superou isso para fazer a guiança. E é impressionante. Isso daí, eu acho que só dá para ver... Lógico que a gente vê na vida toda, mas em negócios fica mais complicado. Agora, nos terapeutas, eu vejo claramente como isso funciona e é certeza. Você já percebeu isso, Thiago? Já. Porque, na verdade, né, muitas vezes o que chega para você é que você precisa trabalhar, né? Você falou, a gente começa a perceber que é só espelho. Exatamente. Só espelho, né? Você aprende com aquele processo com o outro. Acaba que você, porque você faz parte do processo. Você até fala que você é a ferramenta, né? Então, acaba, qual é o problema? A cura, tanto trauma emocional, com a família. Então, acaba que você também vivencia aquele processo, né? Não tem como você ficar à margem dele. Você vivencia no sentido de você entender melhor para ver qual é a melhor ferramenta para poder ajudar aquela pessoa, né? Exatamente, essa é a lei da correspondência, aí vem a lei da vibração. Se você for ver, elas são muito similares entre elas são misturadinhas, né? E a vibração é que tudo está em movimento, tudo vibra, desde a pedra até o ser mais elevado. E o interessante disso, porque quando você vê a vibração da pedra, está quase parado. Em um ser em alto nível de sutileza, ele vibra tão veloz, tão veloz, tão veloz, que também parece parado. Que aí entra na lei das polaridades, que os opostos se atraem, né? Os opostos se atraem e eles têm a mesma essência, né, de vibração, mas em polos separados. Então, volta naquilo da transmutação dos estados de consciência, que eles usam muito a vibração para isso. Se eu estou numa vibração baixa, eu tenho que começar a ter dieta, purificação da mente, banho de ervas, para começar a sutilizar essa vibração, para eu atrair coisas cada vez melhores para a minha vida. O eterno orar e vigiar, né? Isso é importante, né? Porque por mais que você tenha expandido a consciência, você tenha um certo conhecimento sobre algum aspecto, como profissional também, às vezes você cai, né? Você comete falhas, né? Eu já estava vendo um vídeo interessante que a mãe falou assim, não é as montanhas que derrubam, né? É as pequenas pedras, porque às vezes você fica tão autoconfiante que você esquece disso, né? De olhar, de observar, e quando você percebe, já está lá na baixa frequência, vamos dizer assim. Mas o que é mais bacana quando você tem consciência, você não permanece muito tempo naquele local. Então, rapidinho você já, não tá legal, vou mudar aqui a frequência, vou procurar ferramentas, vou olhar mais para dentro, vou me silenciar, para eu poder levar isso, né? Então, você tem essa consciência de estar mudando sempre, né? E quanto maior a luz, maior a sombra, né? Porque tudo é proporcional. É proporcional. Sua luz vai crescendo, a sua sombra também. E assim, né? Eu sempre falo, a gente está aqui para trabalhar a sombra mesmo, né? O que é luz já é luz, né? Não adianta você querer fugir, não vou trabalhar, não, tem que trabalhar. Porque é um processo de evolução. Então você tem que trabalhar isso ou uma hora ou outra. Às vezes a gente prefere o quê? Muitas pessoas botar debaixo do tapete, mas uma hora vai aparecer. Eu acho que quanto antes você encara essa situação, você mais rápido você vai sair dela. E você vai aprender muito mais com ela, né? Se a gente começar a olhar essa sombra como um aspecto de aprendizado, cara, a gente evolui milhares de anos, né? Porque é a sombra que vai gerar a nossa evolução. Eu trabalho um aspecto, aí vem outro, trabalho outro. Porque é sobre isso, né? Sobre a gente vivenciar a vida. Superar isso, né? Mas normalmente a gente quer fugir da dor e perseguir o prazer, que entra na roda do samsara, né? Do budismo.
Porque não é todo mundo que quer encarar a sombra, não. Aliás, a maioria não quer encarar a sombra, que vem os escapismos, as drogas, redes sociais, os vícios todos, né? São por falta de coragem de encarar essa sombra. Mas acontece, é que eu penso, Rebeca, que ou mais cedo ou mais tarde você vai ter que encarar ela. Porque talvez o mundo vai te apresentar situações da qual você vai ter que encarar aquilo. Então não é você fugir. Acho que fugir é perca de tempo. Acho que quanto você encarar, melhor vai ser, mais rápido você vai passar por isso e vai ter mais momentos de felicidade, vamos dizer assim. Então, assim, é uma dor, mas uma dor de crescimento, né? Não é uma dor de ruim, não vai ser legal, mas é uma dor, beleza, vou passar por isso e vou ficar mais forte, vou aprender, vou me desenvolver, para que na próxima eu aprenda a lidar melhor com aquela situação, né? E como é que a gente faz isso? Gerando consciência, porque uma coisa é você está falando aqui, que está todo trabalhado na espiritualidade, agora pensa nas pessoas que nem contato com isso não tem essa sutileza nem de pensamento, totalmente ignorantes, elas não têm essa consciência. O marketing também entra nisso. Eu acho que o principal objetivo do marketing é gerar consciência. Exatamente, levar um conhecimento, né? Eu acho que é uma ferramenta que quem trabalha com a terapia deveria utilizar com mais sabedoria, né? É porque assim, a gente tem que entender que isso faz parte do jogo. Não é só aprender sobre Tantra, barra de Axe, Reiki, medicina da floresta, não. É usar esse mecanismo para você poder potencializar, ou seja, chegar a mais pessoas essa mensagem, né? E às vezes eu percebo que o terapeuta não estuda isso também. Não está preocupado com money, isso também faz parte, né? Receber, ganhar, ter um dinheiro para poder investir, né? Que é um negócio, eu acho que a grande questão é essa. O cara tem que entender que a terapia dele é o negócio dele. E o negócio tem que gerar resultado. É meu ponto de vista, né? Agora você que está no dia a dia, fala seu interessante ponto de vista sobre isso aí. Eu vejo realmente uma dificuldade nessa questão da cobrança, mas, por outro lado, que eu também sou terapeuta, eu vejo tanto de dinheiro que tem que investir nas formações. E são caras. Minha pós-graduação mesmo foi R$18 mil. Qualquer imersão que você vai fazer de terapias, um final de semana é 2 mil, 3 então, vamos mil, ainda vai viajar. Vamos ressignificar, não é caro, é investimento, né? Exatamente, é investimento. Mas como é que você vai conseguir investir em você se você não está gerando valor? Porque tem muito isso também. O seu valor, o quanto você pode cobrar, está diretamente proporcional, ligado à percepção de valor que o cliente tem de você. Eu ainda vou além, eu acho que é como você se enxerga. Qual o seu valor? É porque como a gente se enxerga, a gente manifesta. Exatamente. E nessa manifestação, eu estou gerando percepção nos outros. Exatamente. Mas a gente parte do princípio que é você. Né? Na lei da correspondência. A lei da correspondência. Vai e volta. Se eu me valorizo como ser humano, como terapeuta, automaticamente, pessoas que estão dispostas a entender, compreender que isso tem um valor, um investimento, vão pagar por isso, né? Porque se você olha lá, um custo 7 mil, beleza, é caro. Você olha, pô, é um investimento, muda, não fica mais leve? No Axis a gente tem muito essa questão do leve e do pesado. Quando eu falo em investimento, não fica mais leve? Se olhar para o lado do que é 7 mil, é pesado? Então, ou seja, é muito sobre o que você está disposto a receber também, né? Porque assim, beleza, eu paguei um curso aqui, você citou um exemplo, 7 mil reais. O quanto isso vai gerar de receita para você? Sabe, esse final de semana, eu posso mudar de... Pode, fica à vontade. Deve ficar no flow, né? Esse final de semana eu participei do Fórmula High Ticket e teve um case lá que eles falaram que foi muito interessante. O curso custava R$3.500, um curso de alguém. E a pessoa não quis pagar, achou caro. Aí foi aquelas atendentes de conversão 1 a 1 e falou assim, tá, mas se eu pegar e fizer tudo para você, vou fazer seu site, seu Google local, ajudar nas suas redes sociais, escrever copy de venda, copy os roteiros, te dar um design, não sei o quê, 35 mil. Ela pagou. Ela pagou. Não pagou 3, mas pagou 30. Mas pagou os 35. Tá vendo? Pagou os 35.
Porque naquele curso de 3.000 tinha muita dor ali. Ela ainda tinha que aprender, ela mesmo ia ter que implementar. E quando você compra um curso online, você não tem um suporte, vou passar um zap, alguém aqui me dá uma força. Não tem, né? É tudo ali na plataforma. Agora, os 35.000, você já tem um suporte, você já fala com o humano, tem um grupo de zap, e vem tudo mastigadinho para você. Ela viu mais vantagem em pagar 35.000 e os 3.500 ela negou. Mas eu acho que a gente pode fazer uma comparação interessante com o mundo terapêutico, que exatamente essa, né? Essa é a grande questão. O terapeuta, o psicólogo, né? Ele não está entregando solução. Ele está despertando em você que você busca solução. Hoje eu estava na terapia de casal, que é bacana, mandar um abraço à amiga Kelly Rodrigues. Quem quiser fazer a terapia de casal, maravilhosa Kelly, tá, pessoal? Ela falou assim para minha esposa: eu não estou aqui para resolver seu problema. Estou aqui para mediar. Estou aqui para te orientar. Mas você tem que fazer a sua parte. Talvez a grande questão com a terapia é isso, né? Não existe um produto pegar. É um produto abstrato, que é talvez a sua cura e é muito da sua percepção. Ah, não funcionou, mas você fez sua parte. Não é verdade? Agora, nesse caso, beleza. Ela pagou pela comodidade de ter tudo aquilo por 35 mil reais. No caso, pelo menos, que eu enxergo desse ponto de vista sobre a terapia, é exatamente sobre isso. Eu acho que não tem como a gente mensurar o resultado final. Porque é a pessoa. Olha, Thiago, por exemplo, eu conheci uma terapeuta que ela lida há 16 anos com mulheres em relacionamentos abusivos. Em 4 sessões, ela promete da pessoa já começar a se desvencilhar daquele vínculo, fazendo os métodos de pedra cinza, tem um monte de método para relacionamento abusivo. Mas ela dá um direcionamento para, pelo menos, se afastar daquele agressor em 4 sessões. Eu acho isso, assim, muito bacana, porque se for ver histórico de violência contra a mulher, né, como elas são reincidentes e é um vício, tipo de droga mesmo, né, nessa mas não tem garantia. Dependência. Essa é a grande questão. Eu, com a sessão, te dou a solução para isso. Corta o vínculo. Você entendeu? Então, assim, eu acho que quando você fala de terapia, é algo que não tem como você mensurar. É uma experiência. Isso eu estou falando para você, por exemplo, ela falou que em 4 sessões você começa, mas não tem como garantir o resultado. Quem vai garantir que essa pessoa vai desvincular mesmo? Então, assim, nenhum terapeuta, pelo menos no meu ponto de vista, tá, pessoal? Se estiver errado aí, deixe seu comentário aí. Não tem como a gente garantir. Porque você é o processo. Olha que coisa bacana. Você é o processo. O resto é ferramenta. Não é verdade? Ele vai sugerir, ele vai te orientar, ele vai te direcionar, mas você é a ferramenta. Talvez a grande sacada é essa. O quanto você está disposto a se olhar, o quanto está disposto a mudar, o quanto você está disposto a curar. Simplesmente vai ser só o despertar. Porque você tem que fazer a sua parte. Lembra que eu falei da terapeuta? Falou: eu não estou aqui para te curar. Eu não sou sua cura. Você tem que mexer, fazer a sua parte também para que a coisa aconteça. Eu posso te direcionar através de experiência, de conhecimentos. Eu vou te falar: ó, esse comportamento não é muito legal, mas quem vai garantir a fazer ou não? Só você. Você pega, por exemplo, vamos falar longe hoje, a Bíblia. Tem N ensinamentos ali. Não é verdade? Quem seguir tem a fórmula. Mas e ele vai garantir que vai seguir ou não? Não é verdade? Então, assim, pelo menos é o que eu penso, né? Por isso que precisa de comunidade, de guiança, porque essas coisas vão fortalecendo o processo. Eu acredito totalmente igual a você. Tem uma frase, eu estudo astrologia também. Eu estava, uma grande astróloga aqui do Brasil, a Emma de Macheville, e ela fala que a perfeição é o autoaperfeiçoamento. Eu acredito que o sentido da vida é o autoaperfeiçoamento, porque Deus já é perfeito. Ele quer a gente chegar na perfeição dele por méritos próprios, por querer, por vontade própria. Então, o próprio processo é a nossa missão, não tem esse final. É porque as pessoas não entenderam ainda, gente, que é o seguinte: só tem um jeito, é viver na vida. Ninguém vive a vida por você. Ninguém vai chegar para você: toma aqui. Você tem que entender como é que isso é constituído, como é que é feito, quais os valores. Uma coisa que eu percebo que a sociedade hoje está, principalmente no Brasil, está deixando de lado é o quê? As pessoas com mais idade.
Porque as pessoas de mais idade têm o quê? Uma vivência que eu não vivi. Você entendeu? O cara que tem 80 anos de vida, ele tem 80 anos de vida, já passou por muitas coisas do qual eu não passei. Se eu parar para ouvir ele, ele vai falar assim, ó, eu acredito que o caminho é por aqui. Talvez vai ser melhor para você. E aí, às vezes, o nosso ego fala, não vou ver essa pessoa. Que não, isso é besteira. Mas ele tem uma coisa que é a experiência de vida. Como você falou, antigamente era passado o conhecimento como? Verbalizado. Não é você obedecer a pessoa, não. Mas aquela pessoa ela tem uma vivência que você não tem. Então vai falar, o caminho, eu acho que esse aqui é o melhor caminho. Cabe você entender que se é ou não. Até que ponto você vai ouvir isso também. Mas a gente tem que entender que sempre vai ter uma liderança. Sempre vai ter alguém para te falar o caminho. Jesus Cristo está aí, falou o caminho. Segue que vai dar certo. Quem segue é feliz, quem não segue... Mas sempre vai depender de você. Não é verdade? Igual você trabalha com esse marketing voltado para os terapeutas. Você dá orientações, direciona as pessoas, falando, esse aqui é um caminho que a possibilidade de dar certo é muito grande. A pessoa segue se quiser ou não, é uma escolha dela, né? Porque no final é uma escolha da pessoa. E saber, ficar muito ciente que o caminho ele tem obstáculos, porque justamente são os desafios que nos dão essas ferramentas para a gente passar para o próximo nível. Porque o que o desafio faz? Cada desafio ele vai ter que acionar uma virtude. A gente só consegue atravessar obstáculos com virtudes. As virtudes, no Corpus Hermético está escrito, são as emanações, os superpoderes que nos manda para a gente voltar para ele. Que é a verdade, fraternidade, são 10. São 10 virtudes. O amor, tudo que é bom, essas 10 virtudes. Então, o que acontece? Quando vem um obstáculo e a gente tem que desenvolver uma virtude para superar esse obstáculo, aí a gente vai desenvolvendo superpoderes, isso utilizando e começando a manifestar clarividência, todos os poderes que estão latentes e ainda não se tornaram evidentes do ser humano, por meio do exercício das virtudes. E é bacana, né? Por exemplo, o Axis convida a gente a... Eu, primeiro, tenho esse olhar que são situações desafiadoras, porque são situações que você tem que aprender para poder evoluir. Então, tem que aprender algo para mim passar daquela situação e você vai sair melhor lá na frente, né? Por exemplo, eu busco, por exemplo, eu, Thiago, busco tirar um pouquinho de bom e mal. Tem a experiência. Porque se eu olhar que é mal, eu não vou querer fazer. Ou eu vou criar um aspecto que vai ser muito difícil. Quando eu falo que é bom, né? Legal. Mas talvez esse aqui que é o desafiador que vai me gerar mais resultado. Por isso que eu falo, a gente não está aqui para trabalhar a luz, estamos aqui para trabalhar a sombra. Porque é essa sombra que vai fazer o quê? Mostrar uma versão minha que eu talvez não conhecia. Ou criar habilidades que eu talvez achava que não daria conta. Então, como eu tive que me desafiar, eu tive que se virar para buscar a ferramenta e poder ultrapassar aquilo. Eu acho que a gente tem que olhar para esse olhar de que, cara, não adianta fugir da situação a ser melhorada. Eu tenho uma manobra amiga, a Skyafrica fala, não existe problema, existe situação desafiadora. Né? Algo a ser melhorado. Porque fica mais leve. Algo que eu preciso trabalhar. Porque a gente somos seres infinitos, somos ilimitados. Que nos limita a sociedade do ponto de vista das nossas crenças. Mas o que acontece? Que bacana. Isso não é estático, né? Isso é volátil. Eu posso mudar. Eu não sou, eu estou. E aí se eu olho para essa sombra, o que eu vou fazer? Eu tenho que trabalhar ela. E a gente veio... Gente, quem está nos assistindo, a gente veio para trabalhar a sombra mesmo. Eu falei, o que é luz? Já é luz. Porque é nesses aspectos que vão fazer o quê? Fazer a gente crescer. Quantas vezes a gente passa por situações arrasadoras na nossa vida? E como é que você sai lá no final? Você fala, pô, graças a Deus eu passei por isso. Porque ali te gerou um resultado. Ali te gerou o quê? Uma experiência, ali te gerou recurso. O que é bacana? É lógico, não é para você passar toda vez por isso. É você entender e compreender como você vai fazer para que isso não aconteça. Ou se vier a acontecer, você está mais tranquilo para lidar com isso. Por isso que é importante trabalhar o mental. Se a mente está bem, o resto vai estar bem. Na verdade, se eu não estou bem mentalmente, o resto vai estar bem mentalmente. Porque como eu vou lidar com isso? Igual eu estava conversando com um colega meu ontem, até gravamos um programa muito bacana do Thought Vibration, né? Falando sobre vibração. Ele falou um dia com a entidade, ele falou assim, ó, a vida é igual a maré. Ela sobe, ela desce. Qual a grande questão? Como é que você está preparado para quando ela baixa? É a lei dos ciclos. Exatamente. É a lei do ritmo, do Kybalion. Exatamente. Tudo acontece em ciclos. A vida funciona em ritmo. E aí como é que você está preparado?
Porque a tempestade vai existir. A situação desafiadora vai existir. Não é verdade? E aí? A questão é como é que você vai lidar com isso. Porque não é a situação, é como você lida com a situação. Se eu falar assim, isso é ruim. Se eu falo, isso aqui é uma situação que eu posso aprender com ela. Opa, fica mais legal, fica mais divertido, não fica? Fica mais leve. Então, é muito apesar de na hora não ser, né? Isso daí sempre vai ser posterior. Eu tenho um vídeo, um conteúdo lá no meu Instagram, que o nome é Crescer Dói. Todas as pivotagens e as reviravoltas que minha vida deu para melhor foram precedidas de processos de muita dor. Por exemplo, eu fui concursada de banco, 20 anos concursada. Com 10 anos concursada, eu já vi que aquilo não era para mim. Eu comecei a olhar e eu falei, gente, quantos anos mais que eu tenho que ficar aqui? Ou eu vou estudar para outro concurso. Eu até cheguei a estudar para concurso de gestora e políticas públicas, sabe isso? Aí eu falei, não, mas eu sou muito criativa. Eu gosto de estar conhecendo pessoas, criando coisas, e no serviço público, no concurso, 1000 regras. Padrão limitado. Por mais que eu tenha ido para a área de comunicação, trabalhei na diretoria de marketing e comunicação lá, mas na verdade você vai fazer um monte de nota técnica e aprovar coisas. É papel que vai para lá e para cá. Você não tem criatividade. E aí eu já estava no frontal e no fluoxetina, com 10 anos de banco. Então eu engravidei, que foi uma bênção, cara. Eu ter engravidado foi uma reviravolta. Eu adorei ficar grávida. Foi uma gravidez super legal. E fiz um enxoval da minha filha nos Estados Unidos. E quando eu voltei, nasceu, usava um pouquinho os brinquedos e largava. Você tem filhos? Eu tenho uma enteada, né? Brincava um pouco e largava. Eu falei, gente, por que alguém não cria um negócio de aluguel de brinquedo mensal de bebê? Aqueles brinquedos da Fisher Price de 1.000, 2.000, 3.000. Foi daí que surgiu o meu primeiro negócio, que é o Curumim Feliz, aluguéis de brinquedos mensais, que é na 102 do Sudoeste. Eu vendi o negócio, porteira fechada, em 2017, mas eu sou super fã, faço sempre propaganda, eu quero que o Curumim vire franquia. E é justamente isso, foi uma dor que eu passei. E aí, eu vendo aquela necessidade com a minha filha, apartamento de 70 metros quadrados, em Águas Claras, aquela entulhada de brinquedo, eu falei, gente, é caro demais para comprar. Você vai vender pouca, né? A metade do preço, por que alguém não aluga? E fiquei com isso na cabeça por muito tempo. Até que, quando a minha filha tinha 3 aninhos, eu abri o Curumim Feliz. Eu saí no Pequenas Empresas, Grandes Negócios, como um dos negócios mais inovadores do ano de 2015, na revista. Aí, essa foi... Quando a Hannah saiu da... Hannah é minha filha. Quando ela saiu do público-alvo do Curumim Feliz, eu perdi o tesão no negócio. Eu falei, cansei de ver brinquedo. E eu fiquei uma curadora de brinquedos, viu? Eu dava essas... escolas chiques de Brasília, Red Balloon, escolas caras mesmo. Me pagava consultoria para ver os brinquedos importados, montar brinquedoteca. Eu ia em feira de importadora de brinquedo em São Paulo. Eu entendo de brinquedo, viu? E aí eu peguei... aí quando a Hannah completou 7 anos, eu falei, não quero mexer mais com brinquedo, não. Aí eu vendi, porteira fechada, o Curumim Feliz, com tudo. E o Érico Rocha passou na minha frente, né? Esses anúncios do Érico Rocha. E eu estava com dinheiro, eu tinha acabado de fechar um negócio. E no banco também. Eu fiquei 7 anos no banco e empresária, até sair de uma vez. Aí, quando foi que eu vi o Érico Rocha, eu já fazia parte de uma escola de filosofia, a maneira clássica. Já tinha 5 anos que eu estava nessa escola. E tinha uma professora lá que eu achava... Ela vivia só naquela bolha. Só quem era da escola conhecia. Muito boa, oratória maravilhosa, as coisas que ela falava. E eu falei, cara, eu vou pegar o Érico Rocha, juntar com ela e vai dar match. E foi o que eu fiz. A gente... Sabe que foi no meu aniversário de 40 anos, olha que cabalístico. No meu aniversário de 40 anos, ela foi na escola que eu estudava, de Águas Claras, e deu a palestra do Caibalion lá.
nos meus 40 anos, que é a idade que se inicia, né, na Kabbalah, nos mistérios, começa com os 40 anos. E eu fiz a proposta para ela no café da escola. Eu falei, professora, estou estudando aqui marketing digital, Érico Rocha, isso foi no ano de 2017. A senhora não quer experimentar para a gente ver como é que é? Aí ela, tá bom. Aí ficamos 5 anos juntos e foi o sucesso que ela é hoje, né? Despontou. A Idealix Curso em Marketing Digital, que a gente era sócia, nós chegamos a ter 20 mil alunos. Que legal, em vários países do mundo. E engraçado que no ano que a gente mais faturou, ela resolveu sair. Depois eu vi que no mundo do marketing digital isso é bem comum. Você começa com um sócio lançador, ganhando igual, expert lançador. Aí quando o expert desponta muito, ele acha que o negócio só funciona por conta dele, que o lançador qualquer um pode substituir, aí rompe o negócio. Isso é bem comum no marketing digital. E aí eu falei, cara, que burrice. Eu tinha agência, tinha 6 funcionários e eu nunca me divulguei. Nada me impedia de eu fazer minha divulgação do meu Instagram, de eu postar conteúdo, mas eu fiquei muito confortável, que a gente faturou muito dinheiro juntas. Né? Pra você ter ideia, eu cheguei a bater um 7,7 com ela. Aí, o que fez? E o meu marido também pediu divórcio. Foi 2 divórcios ao mesmo tempo, sócio e marido, 17 anos casada. Aí eu fiquei mal. Primeiro eu entrei no Tantra para tentar salvar o casamento, mas não salvou, né? Fez me salvar. E aí eu fiquei 2 anos sabáticos. E aí eu resolvia me lançar como mentora de marketing para terapeuta, porque os próprios colegas do Tantra ficavam, Beca, você não já trabalhou com marketing, já vendeu tanto, já fez tanto sucesso, me ensina nisso, como é que eu faço aquilo, como é que eu crio uma proposta única de valor, como é que eu entendo minha persona, como é que eu faço um calendário de conteúdo. E aí eu comecei a mentorar amigos. A minha mentoria individualizada começou a ser muito orgânica, com amigos mesmo, eu tive 8 mentorados. E esse ano eu resolvi aparecer. E por que você resolveu aparecer? Olha, eu vi que eu sei muito, que eu tenho muito resultado, eu tenho carisma e eu sei do que eu faço. Eu tive muito resultado em todos os meus negócios. Até o Curumim Feliz foi sucesso, porque muitas pessoas falam, mas também a professora Lucelena, até eu, mas ela não era ninguém antes de mim. Ela já tinha 28 anos de Acrópole e ninguém conhecia. Lógico que eu fiz diferença na vida dela. É muito mais fácil, depois que ela está estourada de sucesso, arrumar qualquer um para ser sócio dela ganhando porcentagem menos, porque é assim que acontece no mundo dos negócios, deixar de ser meia-meia, ela ter uma porcentagem maior. Mas tira alguém do zero para estourar, o rala que não é, comparando com alguém que já está estourado, com 1,5 milhão de seguidores. É bem mais fácil, né? Eu acho que sim, que aí é porque eu ia para outro aspecto aqui, mas vamos que vamos aqui, nosso universo, como pode melhorar? Infinitas possibilidades. Ó, se inscreva, compartilha, comenta. Eu acho que é bacana trazer esse ponto de vista, sim, porque, gente, o terapeuta é uma profissão. Você é a ferramenta, você pode viver disso e deve viver disso. Só que você tem que entender que tem que buscar conhecimento, buscar informação. Se você não domina, como você falou, procura um parceiro. Eu acho que a gente tem que entender que o sucesso é construído com pessoas. Dificilmente, né, sozinho você vai conseguir algo. Eu já falava, né, uma andorinha só não faz verão. Então o terapeuta também tem que ter essa visão de que ele é a ferramenta, que ele é o negócio, que ele pode expandir. Né? Então busque a ferramenta, busque conhecimento. E eu acho bacana que você reconheça isso. Pô, peraí, se eu consigo fazer uma pessoa fazer isso, por que eu não posso fazer também? Não é verdade? E eu acho que outra coisa interessante que você traz é que vamos dizer assim, aquela dor mas gerou o quê? A sua maior habilidade. Como você observou aquilo, pô, cara, por que não isso aqui? Né? Por que não? Pô, tem que estar jogando brinquedo fora, por que eu não posso aproveitar? Isso não pode virar um negócio. É essa perspicácia que a gente tem que ter na vida, né? De transformar o que eu falo, limão em limonada. É tudo como eu olho. Se eu olhar para a dor, vai ser dor. Se eu olhar como oportunidade, vai ser oportunidade.
Então é tudo como a gente observa e olha, né? E as leis herméticas vai ser o quê? Vai ser esse direcionamento. Pensou, criou. Exatamente. Né? Pô, mandou, vai voltar. Isso. Então falou, pediu, receber, Isso. correspondência, vibração. Então, assim, essas leis regem e a base, né? A lei que fala que é a base, funciona dessa forma. Como você vai usar elas, aí é seu critério, né? Mas o resultado é certeza, né? Então, assim, depende muita gente. Eu acho que às vezes falta essa confiança, a gente acreditar na gente mesmo. Pô, cara, você veio para ver o extraordinário, você não tá vivendo por causa das suas escolhas. Muda as suas escolhas, tudo vai mudar, né? Exatamente. Muda suas escolhas e tudo vai mudar. O universo muda com você. Como é que eu vou no Rio de Janeiro e só vejo coisas maravilhosas? Gente, eu nunca vi coisa ruim no Rio de Janeiro. Aliás, eu não vejo jornal. Não vejo Melhor jornal. Que você faz, não vejo jornal. Não alimento meu plano mental com desgraça. Não gosto de ver filme de violência, não vejo jornal, não vejo notícia. Ah, fulana, você viu? Não vi, não quero ver, nem me conta. Eu sei que acontece coisas ruins, eu sei que tem violência, sei que tá parecendo o Buda lá, o Siddhartha, né, no palácio dele, que não conhecia a doença, não conhecia a velhice, não conhecia a morte. Eu tô meio nisso, mas me protegendo, porque eu já sofri tanto, assim, não, ainda ferrou a minha coluna. Além do divórcio com a sócia, divórcio com o ex-marido, manifestou uma doença degenerativa da coluna. E você vê, coluna é o quê? Estrutura, né? Base. É como se eu tivesse perdido todas as bases. E eu tinha pedido demissão do banco no ano anterior, Thiago. Você consegue imaginar como é que eu fiquei? Pedi demissão do banco, o marido pede divórcio e só se cai fora. Eu entrei num buracão. 2022 foi punk para mim. E aí ainda manifestou uma doença degenerativa da coluna, que eu fiz 2 cirurgias, placa aqui na cervical e tudo. Aí eu falei, não, gente, eu tenho que me preservar. E eu entrei em tudo que é imersão. Ayahuasca, bufos alvários, cambô. O que você pensar, eu fiz. Como é que foi, então, para você fazer essas imersões aí? Muito choro. Muita descarga, muito choro, muita entrega, confiar nos outros também, de mostrar as vulnerabilidades, né? Tem a Brené Brown, que é uma pesquisadora, que ela fala que a nossa maior força está na nossa maior vulnerabilidade. Então, toda vez que a gente esconde essa vulnerabilidade, a gente está escondendo a nossa maior fonte de poder. Olha como a vida é inteligente. O pote de ouro, você tem que enfrentar o dragão antes. Isso é contado em todas as histórias, né? Você vê mito, as histórias da vida. Isso também você vê no mapa astral, porque você pega um mapa astral, trígono são aspectos de fluência na vida da pessoa, para quem não entende de mapa. Uma pessoa que só tem trígono no mapa dela pode ser muito débil. Ela tem tanta facilidade na vida que ela não desenvolve nada. Todas as potencialidades dela ficam adormecidas. E quem tem muita quadratura, eu tenho muita quadratura no meu mapa, que são os aspectos difíceis, né? Ou você enfrenta ou você quebra. E mesmo quebrado, uma hora vai ter que reiniciar. Ou se acredita em reencarnação nessa própria vida, a gente tem que reiniciar de alguma forma. Porque nem a morte dá livramento para as sombras. Pelo contrário. Tem o livro Bardo Thodol, que é o livro dos mortos do budismo tibetano. Eu morro de medo daquilo. Que fala que quando você morre, você vai parar lá no Cama Louca, que são as suas sombras vindo te capturar. E se você não reconhecê-las, não nomeá-las, não saber que são suas, elas te levam. Imagina você ser levado para um mundo de ilusão que a sua sombra está criando. Isso, para mim, é o inferno. É um inferno. Verdade. Depois disso tudo você passou, essas experiências, essas imersões, né? O que você escolhe para sua vida agora? O meu principal sentido de vida é tornar-me quem eu sou. E quem é você? Filha de Deus. Eu sou divina. Eu sou
mônada, né? Uma parte de Deus. Tornar-me quem eu sou sem complemento. Baixando para a psique, ser fator de soma na vida das pessoas que eu participo. É até uma frase de Cícero, um filósofo romano. Certifica-te que és fator de soma na vida das pessoas de quem participa. Isso daí, para mim, é um lema que eu levo. E na parte do soma, né, da matéria, falando de astrologia, eu tenho lua em touro. Certamente, essa segurança material, financeira, é muito importante para mim. Eu gosto da prosperidade e da abundância. E, graças a Deus, tudo que eu fiz até hoje deu certo. E como estrategista digital, com pessoas que eu adoro, cara, porque eu só ando com terapeuta. É o meu povo, é a minha galera. Por que não também fazer todo mundo faturar junto? Olha, a pergunta que eu mais escuto, eu tinha um contador, ele falava, Rebeca, você tem certeza que você está no nicho certo? Porque o povo olha para terapeuta e acha que é fuleira, né? Eu falei, não é fuleira. Primeiro que é um oceano azul. É verdade. Quanto maior a quantidade de transtornos mentais, gente, maior o mercado dos terapeutas. É óbvio que a gente está num oceano azul para os mercados de terapeutas. Agora, não tem uma guiança, né, de fazer uma metodologia, quem que é a minha persona, porque quem fala para todo mundo não está falando para ninguém. Verdade. Se está clara a sua proposta única de transformação, se a pessoa tem que... Porque a proposta única de transformação dos terapeutas é umas coisas muito viagem. É verdade. É tipo, te ajudo na iluminação do seu ser, que tudo... Não sei o que lá. Fala, oi... Não, tem que ser claro o que a pessoa vai conseguir. Não pode viajar desse tanto. Outra coisa que eu vejo muito nos terapeutas é falta de repertório. Por mais que você fale de uma coisa muito abstrata, que é muito viagem, cara, com certeza alguém pesquisou isso. Vai ter um artigo científico, vai na mitologia, vai na história. Se pesquisar a história, você vai ver um monte de história das pessoas usando substâncias psicodélicas desde que o mundo é mundo. Tem até aquela teoria que a gente, filosófica, que o primeiro pensamento do quem eu sou foi depois de ter ingerido psilocibina, né? Tem uma pesquisa dessa científica que começou esses pensamentos reflexivos. Porque uma coisa é eu pensar, eu vou ali pegar aquela plantinha para mim. Outra coisa é pensar, gente, por que eu existo? Qual é o sentido da minha vida? Essas coisas que estão acontecendo comigo, eu posso linkar com o quê? Esse pensamento é só do ser humano. Por mais que seja mãe e pai de pet, o ser humano, a gente entra num nível que mais outro, ser nenhum. Nem os anjos, porque os anjos não têm livre-arbítrio. Interessante. Então, a reta final do nosso bate-papo aqui, muito bacana, gostei da conversa de hoje. Fica esse insight para quem é terapeuta. A Rebeca ajuda aí você a faturar, porque isso é importante também. Às vezes a galera vai pro mundo espiritual, acha que dinheiro não é importante. É importante para você poder manifestar, poder atingir mais pessoas, poder estudar mais, conhecer mais. É o que movem hoje, infelizmente. A prosperidade, o dinheiro é importante. E quem é terapeuta, abre o olho para isso. Porque quanto mais você tiver, mais você vai atingir as pessoas. Né? Aquele papo de que prosperidade não é bom, prosperidade é maravilhoso. Deus fala sobre prosperidade, sobre abundância, não fala sobre pobreza. Ele fala, eu vim para que tenha vida em abundância. Então que a gente possa ter esse olhar para isso. E se você tem essa dificuldade, procura um profissional para te ajudar. Acho que isso é muito bacana, né? Vai ficar à vontade, pode vender seu peixe, minha amiga. Gente, então, vocês podem seguir os meus conteúdos, é o @BecaViana, _ Beca com K, Viana com N só. Eu transformo terapeutas em autoridades digitais que não dependem somente de vender a sua hora. Criando a própria autoridade. Você vê, hoje em dia a gente pode monetizar criando conteúdo, até o Meta agora está começando a cadastrar criadores de conteúdo para monetizar no YouTube, no TikTok,
Porque eu vejo que às vezes o terapeuta ele tem um pouco de ranço de querer gravar um curso online, de virar marqueteiro. E eu penso, você não gosta de falar do seu servir, das coisas que você estuda? Você não sente prazer nisso? Você não está sentindo prazer fazendo esse podcast? Eu amo, maravilhoso. Farei todo dia, toda hora, com o maior prazer. O conteúdo, ele pode ser exatamente das coisas que você gosta, mas ele tem que ter um direcionamento com quem você está falando, que é a pessoa principal que você vai ajudar. Faz sentido também, né? Faz sentido, né? A lei da correspondência, né, minha amiga? A lei da correspondência. Então, eu vou deixar no rodapé do vídeo os contatos da Rebeca, Instagram, telefone, você ficar à vontade, pra você conhecer um pouquinho mais e ter esse olhar também, que eu acho que é importante para quem tem essa linha terapêutica, eu acho que é importante ter esse olhar para o marketing digital, para novas receitas, né? Escolher isso, essa prosperidade, que é muito bacana no nosso dia a dia. Tá preparado para a pergunta final, minha amiga? Tô. Então vamos lá, Rebeca. O universo, como pode melhorar? Com autoconhecimento, certeza. É o caminho com C maiúsculo. Bom demais. Galera, foi mais uma edição do nosso universo, como pode melhorar? Infinitas possibilidades. Valeu, um abraço. Até o nosso próximo encontro. Fui!